que precisava ter curso superior. Formaram na época meus pais em Osasco. E minha família, todas batizadas já. Faltava somente eu. E minha mãe havia mudado para Osasco, para ver se me trazia junto com eles. E eu continuei ali em Santo Amaro, na Zona Sul. Com 12 para 13 anos, me envolvi com tráfico de drogas. Vou contar bem resumido. Com 18 anos, participei do primeiro assalto a banco, junto com mais 8 elementos. E daí para frente, minha vida desrotinou de uma tal maneira, irmãos, que o desespero batia na minha casa, na minha mãe. Eu não podia mais morar na minha casa. Andava pelos hotéis, de um lugar e outro, mudando sempre. Naquela época, irmãos, isso em 68, imperava em São Paulo a lei do Esquadrão da Morte. E chegou uma época que nós estávamos procurados por eles, como se procura agulha no palheiro. Um dia, eu fui visitar minha mãe ali em Osasco. E cheguei, era 00:30, quase 1h da manhã. Quando eu bati na porta, a minha mãe veio, eu não sabia o que havia acontecido com eles. Ela veio com o véu pendurado no pescoço. E falou: que bom que você chegou, filho. A mãe estava orando para você agora. E eu entrei, e ela se assentou e disse: a mãe agora é crente. O pai também é crente. As suas irmãs todas são crentes. Nós encontramos com Deus. E você vai congregar com a mãe amanhã. Eu falei: vamos. Eu nunca tinha ido numa igreja de crente. E a comum da minha mãe era Jardim Santo Antônio, em Osasco. O operador ali, nosso irmão José Matias, na época. E nós fomos congregar. Aconteceu isso que eu contei antes. Estava lá nosso irmão Messias do Piratininga. Deus a recolheu. E Deus tomou ele uma pregação com muito poder. E ele saiu de trás da tribuna, eu sentado aqui no terceiro banco. Ele apontou o dedo para mim e disse: moço, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Vou separar os teus amigos de ti. Uns vão para o cemitério, outros vão para a prisão. Mas você eu vou separar para uma obra na terra. Você vai sentir o cheiro da morte. Mas quando você estiver sentindo o cheiro da morte, se você lembrar dessa palavra, lembrar desses hinos, porque quando eu entrei, estava cantando o hino do Inário Antigo, do Inário 4, quando a noite te envolver, clama o Cordeiro de Deus, Cristo é o Cordeiro de Deus. E na pregação ele dizia: se você se lembrar desses hinos cantados, lembrar dessa palavra, clamar, se humilhar, Deus vai te livrar da morte. Irmãos, ouvi aquela palavra, fui embora para Santo Amaro. 2 ou 3 dias depois já tinha programado alguma coisa para fazer. Naquela programação, irmãos, um assalto a um banco, os policiais foram acionados, fomos perseguidos, houve um tiroteio, perdi 3 dos meus companheiros, consegui escapar com mais 5. Passado mais algum tempo, achamos 3 daqueles meus companheiros na represa do Guarapiranga, com os pulsos amarrados, as iniciais daqueles homens do Esquadrão da Morte, amarrados nos vossos pulsos. Agradeço ao Senhor, irmãos, que ficou só eu e mais um. Fizemos um juramento entre nós: não vamos se entregar vivo de forma alguma. Separamos um para cada lado. Um dia, no lugar onde eu estava escondido, senti bater na porta de manhã. Quando fui ver, estava cercado, irmão, por aqueles homens. Houve ali outro tiroteio, até que acabou a munição da minha mão. Arrombaram a porta, me botaram para o carro, já de tardezinha, escurecendo. Me levaram para a beira da represa ali do Guarapiranga. O carro parou na beira da represa, começamos a andar pelo meio do mato. Não tinha diálogo, ninguém falava nada. Na mão de um deles tinha um rolo de corda. Chegando debaixo do arvoredo, mandaram sentar no chão. Sentei no chão, amarraram meus pés, jogaram a corda por cima do galho, puxaram para cima, deixaram alto, 1,5 m de altura. Depois de me espancarem bastante, já quase perdendo o sentido, aí carregaram as armas, encostaram no meu ouvido uma calibre 12, falaram para mim: dá o teu último suspiro, que você vai morrer agora, cadeia para você não adianta. Fulano, nós passamos aqui cantando também. Hoje chegou o teu dia, hoje é clima de artigo, para o nome do Senhor. E começaram a afastar para tomar posição de tiro. Quando eles estavam afastando, a minha mente deu um estalo, desde dentro da igreja do Jardim Santo Antônio. Pode
meus olhos, os canos estavam virados para o chão. O chefe da equipe se aproximou de mim. Ele disse: o que é que você gritou? Uma crise de choro me tomou, porque eu senti o livramento de Deus ali. Me soltaram no chão, me levaram para a beira da represa, amarraram no para-choque do carro, saíram arrastando pelo chão, me jogaram dentro da água, tentavam matar afogado, porque a alma que Deus tem um plano na sua vida, nem que a sua cara arrasta no chão, mas a tua boca vai ter que dar glória a Deus. Meu nome, meu Senhor. Nem voltei para a prisão, mas quando saí de lá, já saí crente, atropelando o demônio, e dizendo que Deus é bom. No primeiro batismo em Carapicuíba, desci as águas, já se passam 42 anos em que Deus tem aparecido na minha vida. Recados chegaram na minha casa, daqui um mês ele volta, daqui 6 meses ele volta, mas já vi voltar muitos demônios para trás e Deus tem me levado para frente, glorificando esse grande Deus. Agradeço a Deus que nesse espaço de tempo, Deus nunca permitiu que eu tirasse a vida do meu semelhante. Deus não permitiu que derramasse o sangue do inocente. Deus guardou a minha mão para que eu não trouxesse comigo essa culpa. Mas agradeço ao Senhor que a promessa que Deus fez à minha mãe, dizendo: um dia você ainda verá teu filho na frente de um povo glorificando a Deus. Minha mamãe contemplou isso, meu pai também. Já desceram para a morada, irmão, para a última morada. Mas nós estamos aqui com a tocha acesa, glorificando esse grande Deus. Então está aí. Ou você acredita agora, ou pendura a harpa no salgueiro, você não crê mais. Trago saudação e levo para a minha comum congregação, Jardim Amanda 1, ali em Hortolândia, nosso irmão Edinho esteve lá conosco. Irmãos, nos fez esse convite para estar uma comunidade enorme em frente da igreja, um povo bem animado, igual vocês aqui, que gosta de dar glória a Deus. O som lá é bom, o som que nem o som daqui que é bom, o operador lá é bom, que nem o daqui que não abaixa o som. Ia passando um moço em frente à igreja, irmãos, era a hora da palavra, Deus tomava o servo que pregava a palavra, ele disse assim: o Senhor pela palavra. Quando o rapaz ia passando em frente à igreja, nunca tinha entrado dentro da igreja, dependente de químico, usuário de droga, nunca, nem era nem testemunhado, mas quando ele ia passando em frente à igreja, Deus tomou quem estava pregando a palavra e disse: você aí, só quem pregava a palavra não via na rua quem estava passando, e quem na rua estava também não via dentro da igreja, mas Cristo viu ele. Quando falou você aí, estou contando que ele me contou. Ele parou, pôs a mão no peito, olhou para a igreja e disse: você está falando comigo? Deus tomou o pregador e disse: é com você mesmo que eu quero falar. Aí ele tremeu, velho, tremeu, porque ele sentiu o peso. Disse o Senhor naquela noite: vou te libertar das drogas, vou te dar uma família, vou te chamar dessa graça, vou escrever teu nome no livro da vida. Deus converteu ele no meio da rua, irmão. Pediu a Deus voltar com nós lá. Já faz uns 5 anos e eu estou aqui glorificando. Essa irmã é da obra da piedade da minha comum. Ela fez uma cirurgia. Que som bom, né? Olha que maravilha. Ela fez uma cirurgia, irmãos, no coração, abriram ela, fizeram a cirurgia no coração lá, fizeram uma cirurgia bastante complicada, fechou tudo, deu tudo certinho, graças a Deus, foi para casa e teve alta, lógico, uns dias depois teve alta. E quando ela veio para casa, passou um dia, 2 dias, começou a sentir dor, aonde abriram ela aqui para fazer a cirurgia no coração, bem em cima de onde foi aberta. E ela sentiu umas dores muito fortes, o esposo me chamou. Ele disse: irmãozinho, minha esposa está passando mal. Mas antes de eu levar ela para o hospital, vem aqui, Sérgio, orar pela minha esposa. Eu falei: eu vou. Era 1h da manhã, peguei minha esposa, descemos para casa desse irmão. Ao chegar lá, eu e ele e ela, eu falei: vamos orar. Quando eu falei: vamos orar, o Senhor falou para mim: unge a minha serva. Falei: irmão, o Senhor está mandando ungir sua esposa, é serva de Deus, o Senhor está mandando ungir. Irmão, faz o que Deus mandar. Então tá bom. Foi feito o serviço da Santa Unção, terminamos, saudamos eles, estamos para casa. Quando deu 3 horas da manhã, ele me liga de novo. Irmãozinho, chorando, me dava glória e chorava. Eu falei: irmão, mas o que acontece? Irmão, eu ia levar ela, mas senti de não levar. Vamos deitar.
E ela, apaguei a luz, nós estamos deitadinhos ali, ela sentiu uma dor mais forte ainda, chegou até um grito, eu levantei, acendi a luz, quando eu fui ver, pulou um ferro desse tamanho, onde estava o buraco da cirurgia. Os médicos esqueceram um pedaço de ferro desse tamanho dela, dentro dela, e a unção arrancou o ferro. Vocês não dão glória bem no céu? Mateus e Luizinho, amém, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor me fez saber, de chamar o irmão para orar pelo meu esposo. 2 anos aqui na cama, irmão Luizinho, não anda, não mexe os braços, não mexe nem o pescoço, só os olhos. Foi fazer um exame e deu algo errado e está aqui, que nem um boneco. 2 anos nessa situação. Não sente de vir orar por ele? Eu falei, eu sinto sim. Peguei meu carro e fui lá visitar eles. E ao chegar, ela me recebeu no portão. Entramos para dentro da casa. A igreja, os meus olhos viram diante de Deus e toda a igreja. Eles colocaram ele numa cadeira e parecia um boneco, Céus. Os braços caídos, não mexia a perna, nem o pescoço, só virava o olho. Falei, Senhor, irmã, que situação. Pois é, irmãos, está 2 anos nessa condição. E faz fisioterapia e faz isso. Aí eu não aguento mais, meus braços estão tudo doloridos, eu cuido, tenho que dar banho, eu tenho que dar comida, eu tenho que trocar. Olha só a situação, irmã. Vamos orar, Sérgio, vamos orar. Quando eu falei, vamos orar, o Senhor visitou meu coração e disse, meu servo, unge ele. Serva de Deus, o Senhor pediu para ungir o seu esposo. Amém, meu irmão. Foi feito o serviço da unção. Só eu, ela e ele dentro da casa. Logo ungi, irmão. Levantamos a oração na mesma posição ele estava. Saudei ela. Paz Deus, estou indo embora, irmã. Ela me acompanhou no corredor da casa até o portão. Entrei no meu carro. Ela voltou para dentro de casa. Foi ali na cozinha, lavar um prato, ali lavando alguma coisa. Quando ela olhou para ele, estava na mesma condição, né? Onde punha ficava, irmão. Continuou lavando a louça. Ele levantou, saiu andando, está andando até hoje. Sem não, é bem gostoso. Está andando, está falando, os braços mexem, voltou tudo normal e o nome de Deus está sendo glorificado. Hospital Regional em Osasco, Deus fez um milagre muito lindo também, com uma moça de 22 anos de idade, uma aneurisma, uma das veias na cabeça rompeu, sangrou, caiu durinha no quarto, irmão. Eu vou falar bem claro, ela era tipo assim, o quarto dela era tudo pintado de preto, ela andava só de preto, a mãe dela, nossa irmã, chamava ela, não queria, nós ia visitar a mãe, ela ligava o som bem alto, mas teve um dia que teve um encontro, né? Quem não vem por amor, vem pela dor, né? Ah, bem-aventurado aquele que entende a voz do Senhor e vem pelo amor, não vem pela dor. Caiu durinha dentro do quarto dela, 22 anos de idade, caiu durinha, levado para o Hospital Regional em Osasco. Igreja, eu vi a cirurgia que fizeram nela, abriram a cabeça dela daqui até aqui assim, porque teve coágulo de sangue, teve que limpar. E disseram os médicos à mãe, nós não damos esperança porque a situação foi muito difícil. Ficou em coma vários dias. Mas voltou do coma e com muita dificuldade disse para a mãe, chama os irmãos para orar por mim. Quem não gostava dos crentes estava chamando os crentes para orar. Tem alguém te humilhando, irmão? Entrega na mão de Deus. Deixa o Senhor trabalhar. Bom, a mãe foi falar conosco e nós fomos orar a Deus e o Senhor falou para mim, não vai. Levantei da oração, olhei para a mãe e falei, mãe, eu fui orar para ir visitar sua filha. O Senhor falou para mim, não ir, por quê, serva? Ela lembrou de uma palavra que foi pregada. Vou entrar na vida de quem você ama. Vai ter um ai, vai ter 2 ai. No segundo ai eu converto aquela alma. Ela apontou para mim e eu falei, então nós vamos esperar o segundo ai, mãe. Só teve o primeiro, vamos esperar o segundo. Irmão, não deu muito tempo, uma infecção hospitalar. Eu vi a cirurgia, uma infecção hospitalar no estômago. Abriram, irmão, fizeram uma cirurgia, com 2 cirurgias naquela condição. Eu vi, igreja, diante de Deus que está aqui entre nós. Ficou desacordada dias, quando voltou com muita dificuldade, disse para a mãe, pelo amor de Deus, pede para os irmãos virem orar por mim. Ela veio até nós fomos orar, o Senhor falou, vai, porque agora eu vou fazer uma obra. Entramos na UTI do Regional em Osasco, eu fui do leito do lado.
do lado do leito da cama dela, meu companheiro foi do outro. Eu, na minha simplicidade, vi a sua cirurgia, ela estava acordada, peguei na mão dela e segurei, e ela pegou na minha e segurei. Eu disse: Esther, o Senhor Jesus nos enviou aqui, nós vamos orar por você. Irmão, estou sofrendo muito. Olha a cirurgia na minha cabeça, olha a cirurgia no meu estômago. Serva, nós vamos orar, filha, nós vamos orar, o Senhor é poderoso para te levantar. E eu aqui segurado na mão dela, a igreja, e ela na minha. Quando eu acabei de falar isso, ela disse para mim assim: irmão, não vai dar mais tempo, eu estou indo embora. Igreja, diante de Deus que está aqui entre nós, eu agarrado na mão dela, na minha, ela foi soltando a minha mão. Eu apertei a mão dela e, na minha simplicidade, disse para ela: Esther, dá glória a Deus. Olha. Mas quem acredita que o glória a mão do Espírito na morte mora? Orei com o companheiro e disse: vamos trabalhar rápido. No serviço da unção, ele fez uma oração de uns 10 segundos. Foi feita a oração da unção por um servo de Deus. Tocou o azeite na testa dela, que ela estava já perdendo a voz. Quando o azeite tocou na testa dela, ela deu um grito dentro da UTI, e o grito foi esse: glória a Deus. Quem acredita na Deus libertou Esther, saiu andando, falando, Deus jogou na graça, foi auxiliar de jovem, agora está lá em Portugal e eu estou aqui glorificando a Deus. Posso contar mais uma? Toco meu celular para Deus, irmão Luizinho, amém. Olha, irmão, estou me ligando por irmão para me despedir do irmão. Uma moça lá de Carapicuíba, conheço a família, uma família maravilhosa, temente a Deus, essa moça também. E eu quis despedir porque nesse exato momento eu vou tirar a minha vida. Eu falei: Senhor Jesus, tem misericórdia. Eu falei: me dá um segundo, clamei ao Senhor: Senhor, o que eu falo para essa alma? O Senhor falou para mim: manda ela repetir as palavras que eu vou pôr na tua boca, que eu vou mandar esse espírito embora. Filha, repete comigo, já que você teve a consideração de ligar para se despedir, depois você faz o que você quiser. Repete bem alto: Senhor Jesus. E ela deu um grito lá: Senhor Jesus. E eu disse: me cobre com teu sangue. Quando ela falou: me cobre com teu sangue, o Senhor tomou ela, mandou o Espírito Santo embora. Se tornou médica e o nome de Deus está sendo glorificado. Pode contar mais uma, não? Ah, não, tem que contar a última aqui. São Paulo havia uma família. Quem sabe não fica falando para os outros, não. Guarda o segredo. Se não tira a essência da obra, né? Já fica cutucando, né? Guarda o segredo aí, irmão. Vai lá. Para quem não sabe, consegue não? Consegue guardar? Eu estou cutucando. São Paulo havia uma família, 2 crianças pequenas. Eu estou olhando, né? 2 crianças pequenas, um menino de uns 4 aninhos de idade, sua irmãzinha de uns 6 para 7 aninhos. Um espírito começou a soprar no ouvido da mãe daquelas crianças e dizia no ouvido da mãe daquelas crianças: mulher, foge de casa, abandona a sua casa, separa do teu esposo, pega teus filhos e vai embora. E começou a tormentar aquela mulher. Aquela mulher não tinha a arma que nós temos, irmão. Nós somos tentados, perseguidos, desempregados, endividados. Glória a Deus. Mas nós temos uma arma poderosa como o inferno. Quando vimos os nossos pensamentos, uma tentação, o irmão, a irmã, a igreja tem que aprender a clamar o sangue do Senhor Jesus e não alimentar os demônios. Vai morrer? É mesmo, vou morrer. Ah, alimentou o demônio, ele vai crescendo, aí que ele vai ficar aqui no teu ouvido, vai morrer mesmo. Se eu vou no teu ouvido, você vai morrer disso. Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Quem entendeu, dá glória. Ela não tinha essa arma, alimentou os demônios, pegou as crianças, fugiu de casa. Foi para o estado de Minas Gerais, uma cidade por nome de Divinópolis, e ali se escondeu com as crianças. E aqui em São Paulo, o pai ao voltar do trabalho: cadê os filhos, cadê a esposa? E procura daqui, não acha. Colocaram em jornais aqui em São Paulo: família, me procurar, e ninguém achava a mulher e nem as 2 crianças. Foi passando meses, foi passando anos, a mulher saiu de Minas Gerais e foi para o estado do Rio de Janeiro, uma cidade por nome Duque de Caxias, dentro de uma comunidade enorme, igreja, dentro de um barraquinho, se escondeu com as 2 crianças ali, de tudo, de todos. Olha que comunhão maravilhosa. Mas de Deus ninguém esconde nada, né?
O certo é que foi passando meses, as crianças jogadas, sem estudo, passando fome, chegaram a comer pasta de dente para se alimentar, porque não tinham o que comer, igreja. Aquela mulher não pôde mais cuidar nem mais dela, foi parar dentro do manicômio. Ela ficou louca, igreja. Os espíritos deixaram ela louca, foi parar dentro de um manicômio. As duas crianças ficaram jogadas sem pai, sem mãe, sem saber ler, sem saber escrever, e jogando e virando as lacas do lixo, procurando o que comer, batendo nas portas, pedindo um prato de comida. Alguém dava, alguém não dava. Uma família viu a situação e ficou com muita pena da menina, pegou no braço da menina, falou: vem aqui, filha, nós vamos cuidar de você. Olhou para o menino e disse: menino, nós não podemos cuidar de você. O menino virou as costas, foi para a rua e virou um menino de rua, virando nas lacas do lixo na cidade de Duque de Caxias, batendo nas portas, todo sujo, naqueles maus tratos. Já ia fazer 11 anos de idade. Alguém passava, olhava e se dizia: logo tira a vida desse menino, logo acabam com ele. E o inferno batia as palmas e zombava daquele menino. Mas o inferno não sabia que na cabeça daquele menino havia uma promessa de Deus. E quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, pode estar dentro do próprio inferno, Ele vai buscar o que é dele. Você está dando glória aqui, você vem buscar por alguém que você ama, abre a tua boca, dá um glória bem gostoso. O Senhor vai buscar aquele que Ele ama, vai sentar do teu lado, vai ficar em pé do teu lado, vai dar glória do teu lado. Quem acredita, dá um glória. Irmãos, naqueles maus tratos, aquele menino veio pegar umas feridas no seu corpo, uma ferida enorme, começou a comer um menino vivo, irmão, no meio da rua. Uma família passou, viu a situação daquele menino, falou: filho, vem aqui, nós vamos cuidar de você, das suas feridas, cuidado das suas feridas, sarou as suas feridas. Menino, quem é você? Nem ele, igreja, sabia quem ele era, não sabia o nome completo, só sabia o primeiro nome. Sua mente muito fraca devido a tanto sofrimento, noite em albergues com mendigo, noites virando em lugar de feitiçaria junto com a mãe. Os olhos daquele menino viu coisa que não é nem lícito falar aqui para a igreja, mas lá dentro o Senhor guardou aquele menino, curou a ferida do menino. Ele disse que nem ele sabia. Que ele lançou para a rua, voltou o menino para a rua, continuou virando as latas do lixo naquela condição. Mas um dia ele andando na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, já como ia fazer 11 anos, começou a lembrar que um dia ele teve um pai, que um dia ele teve uma mãe, ele teve um lar, e não sabia porque estava sofrendo, o que ele tinha feito para passar por tudo aquilo. Parece que eu estou vendo ele aqui agora. Vocês acreditam nisso? Ergueu os braços no meio de uma multidão, numa cidade movimentada, ergueu os braços, irmão, pro alto, sem camisa, todo sujo, descalço, e lançou um clamor ao céu, e o clamor foi esse: ó Deus, aonde está meu pai? Traz meu pai aqui. A igreja acredita nisso? Sabe o que Deus fez, igreja? Deus entrou na memória da sua irmãzinha, começou a trazer em memória, em lembrança, sobre o pai, sobre o lugar onde morava. A família que cuidava da sua irmãzinha começou a investigar, e investiga daqui e de lá, descobrir o endereço da casa do pai daquele menino. Enviaram uma carta para São Paulo, e a carta dizia: vem buscar sua filha, mora conosco, que seu filho é menino de rua no estado do Rio de Janeiro. O pai aqui em São Paulo lê a carta, correu para o Rio de Janeiro, naquele endereço, encontrou a sua filha, se abraçaram, se alegraram, e que o adversário havia espalhado, o Senhor Jesus estava juntando. Você está dando glória aqui. Oxalá que o Senhor está chamando alguma coisa que foi embora na sua vida, dizendo: por norte dá, por sul não retenha. Quem acredita, dá glória. Está vindo nas asas do vento a libertação de muita família que está aqui dentro. Abre a tua boca, dá glória. Aquela tua casa vai cantar de novo. A tua casa vai voltar o festa espiritual, vai voltar os milagres naquela sala. Quem acredita, dá glória. Glória a Deus. Cadê meu filho? Seu filho é menino de rua. A cada 2, 3 meses vê a irmãzinha, chama no
portão, vê ela e some. O senhor não vai achar ele procurando, fica aqui. Mas o menino estava virando a lata do lixo. Uma voz meiga, suave, falou com ele: menino, vai visitar sua irmãzinha. Parou do que estava fazendo, foi visitar sua irmãzinha. Quando chegou no portão, chamou-a pelo nome. Quem vem vindo no corredor? Sua irmãzinha com um sorriso na face. Atrás da sua irmãzinha, um homem também com um sorriso na face. Quando o menino viu aquele homem, disse: é o meu pai. Deus ouviu o meu clamor. Quem crê, dá um glória. Se abraçaram, se alegraram. Dá um banho nesse menino, compra uma roupa, veste esse menino. Vambora, menino, vambora. 11 anos aqui em São Paulo, trouxe o pai de volta. Com 22 anos, aquele menino já estava compromissado com a moça para se casar, já estava noivo, comprando já os seus móveis. Nem ele, nem a moça serviu o Senhor. Alguém chamou a moça para assistir um batismo, Deus chamou a moça na graça. Passou-se um dia, Deus chamou o menino na graça. E a igreja está perguntando como que está esse menino. Eu digo para a igreja: o menino está atrás do púlpito glorificando. O menino sou eu, quem crê. Bem gostoso. O escolhido, o diabo não mata. A escolhido, o diabo não mata. Dá glória, bem gostoso. É vida, olha só que o céu anuncia. Demônio nenhum vai pegar na alça do teu caixão, nem espiritual e nem material. É vida, receba esta palavra. Não tinha nem um chinelinho para pôr no pé. O ano passado, sabe onde ele estava andando? Na Europa, nas ruas da Suíça. Quem acredita na glória? Aqui é o Lago de Genebra, aqui é o prédio da ONU, a fábrica da Rolex, aqui é o menino vendo joias e o céu visitando ele, dizendo: eu tiro o homem do esterco e faço sentar entre os príncipes. Minha mãe viveu 60 anos na feitiçaria. Minha mãe virou mendiga. Um espírito de loucura pegou minha mãe. E ela andava São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Ela andava até marcar seus passos com sangue. 60 anos na feitiçaria. Quando Deus me deu a graça de me casar, eu comecei a cuidar de minha mãe junto à minha esposa. Nós levávamos ela para a igreja, fazia o tratamento, os espíritos se afastavam, ela se recuperava na saúde. Quando pensava que não batia o portão, minha mãe fugia. Fugia, depois aparecia 6 meses, 8 meses, até 1 ano ela ficou. Depois voltava cheia de doença, cheia de espírito. Glória ao nome do Senhor. Nós cuidávamos da minha mãe, ela fugia. Nós cuidávamos, ela fugia. Mas um dia, ele mesmo na boca, eu conversava com a minha mãe, ela não precisava nem mudar. O espírito pegar ela, conversando com ela assim, já mudava a voz, já não era ela mais. Eram os espíritos que tomavam a boca dela. E ele na boca dela falou para mim: sua mãe é meu cavalo. Leva onde quero e faz quantos leves. Aqui não, graças a Deus, mas quando estou no mundo aí é cavalo do inimigo. Ele muda em si, me leva para as drogas, para a prostituição, para a mentira, para o engano. Quem entendeu, dá glória. De vida é pai de 6 filhos, irmão. Deus me deu 6 filhos. O Senhor falou para mim: o que você não teve, eu vou derramar na cabeça dos seus filhos. Criei os 6 na graça. Os 6 Deus chamou na graça. Batizou 6 com a promessa. 4 músicos. E o Senhor vai abençoar seus filhos. Tenho filho advogado, tenho filho administrador de empresa, tenho filho dono de imobiliária, tenho... Dá para você dar um glória bem gostoso. O mais velho tem 34, mas o segundo tem 30. Esse que tem 30 tinha 9 anos de idade. Estava sentado do meu lado, minha mãe veio tentar se alimentar. Os espíritos atormentavam ela dia e noite. Ela começou a se alimentar, não conseguiu, saiu. Eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, tem piedade. Ela não tem paz nem para se alimentar, tem misericórdia. Meu filho do meu lado disse: pai, 9 aninhos de idade, que está escrito na congregação cristã. Não, pai, lá dentro, sim, filho, em nome do Senhor Jesus. Ele disse: em nome do Senhor Jesus, ficou de pé, tomou a minha frente. Minha mãe vinha voltando
olhando para tentar se alimentar. Ele apontou o dedinho para minha mãe e disse: vai embora. Os espíritos foram embora da minha mãe. Deus chamou minha mãe na graça. Você não vai dar glória bem gostoso? Da minha comunhão por onde eu estou passado, eu vou saúdo com a paz de Deus. O Senhor falou para mim: meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei: irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se disse: que eu vou falar agora? Situação dos meus filhos? Glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse: sim, irmão, nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós que é crente, irmão, quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele: ô irmão, então chamará seus filhos para orar junto com a gente também, glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa, tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada, começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome, a porta não abriu, os moços não responderam. O servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí eu percebi aquela situação, falei: Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, chama o dono da casa, coloca ele do teu lado, bendito seja Deus, pergunta para ele se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele. E se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória. Porque se ele souber da glória, aí agora chegou a minha vez de fazer. Glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão. Chamei o servo de Deus. Quando eu chamei, ele já veio chorando, as lágrimas caindo no corredor, parou do meu lado. Perguntei para ele assim: irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta por irmão. O irmão já fez tudo que o irmão podia fazer. Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim: sim, irmão, tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz. Agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim: então pergunta para ele se ele sabe da glória. Glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória. Glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele disse: eu sei da glória, irmão. Falei: então tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também. Todos nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e do pescoço para baixo, seu corpo todo tatuado. Já saiu tomado por uma legião maligna, parou na minha frente e ficou me encarando. Glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do concerto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite. Glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tomou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí? Porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora. E você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei de Davi e de Golias. O Senhor falou para mim assim: meu servo, segura na cabeça desse grandão, puxa ele pro teu lado, porque quando a testa dele encostar na tua testa, o que está em você vai passar para ele. Glória ao nome do Criador. Não pensei 2 vezes, segurei nas orelhas do grandão, puxei pro meu lado. Quando a testa dele bateu na minha, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Criador. Você sabe da glória, irmão? Você sabe da glória, irmão? Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas essa glória que está aqui vai lá, aonde ele estiver, e o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Então, graças a Deus, o grandão falando em língua do meu lado. De repente percebi que um culto passou correndo do meu lado. Quando eu olhei, era o outro irmão que tinha saído do quarto correndo para a rua. Mas na mesma autoridade que o céu tinha me tomado, me tomou de novo. Virei para aquele moço e falei: moço, você também vem até aqui. Glória a Jesus. O moço virou para trás, parou na minha frente. Falei: olha aqui dentro do meu olho. Quando ele olhou, o grandão falando em língua do meu lado. Falei para ele assim: é teu irmão? É. Você viu o que Deus fez? Vi. Então abraça ele. Quando abraçou, Deus batizou o outro também. Glória ao nome do Criador. Vai dando glória que Deus vai tomar a sua família aqui nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória. Não para de mandar o teu glória lá para cima, não. Quanto mais glória chegar lá em cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo nesse culto, irmão. Então, graças a Deus, os 2 abraçados falando em
de Deus virou para a esposa, deu um grito e disse: minha velha, você lembra quando esses dois moços eram criança ainda? Um tinha 9 anos de idade e outro tinha 10. E nós fomos na cidade de Ribeirão Preto. E lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os 2 meninos e disse assim: vocês estão vendo esses 2 meninos? Hoje eles são crianças. Mas eu, Deus, eu mesmo, vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo. Mas nem que for no meio do mato, vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Dali a pouco a serva de Deus disse assim: é verdade. Eu lembro, como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar dos meninos. Vou falar o nome dele aqui hoje. Porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão, falou para o esposo. O esposo virou e disse assim: irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão. Já fazia 9 anos que ele estava dormindo no sono do justo. Mas a palavra não. A palavra não dorme. A palavra não morre. A palavra não volta para trás. Dá glória a Deus, que a palavra se cumprirá hoje. Glória a Deus. A palavra se cumprirá hoje. Irmão, no ano de 80 a 81, Deus revelou para minha esposa a cidade de Rolim de Moura. Nós procuramos no mapa, não existia, relatório não existia, e nós ficamos 3 anos orando, novinha de casado, procurando essa cidade. Quando saiu, irmãos, projeto Rolim de Moura, não era nem cidade Rolim de Moura, era um projeto. O Senhor nos enviou para aquele lugar. Irmão, as 3 crianças minhas, pequenininho, a caçulinha tinha 6 meses, muitas malárias, muita enfermidade, mas o Senhor nos guardou ali naquele lugar, nos abençoou, prosperou o nosso caminho, irmãos, e pela graça de Deus estamos lá servindo ao Senhor. Se te contar uma obra aqui, irmão, eu fui atender uma Santa Ceia, irmãos, isso há uns quase 30 anos atrás, aquelas estradas eram tudo picada, ia ter uma altura, às vezes ia carro, mais era a pé, e às vezes nós caminhávamos lá 30, 40 quilômetros a pé, para atender a obra de Deus. E num lugarzinho, com o nome linha P14, em um município de Santa Luzia do Oeste, cheguei lá para fazer a Santa Ceia, estava na casa do cooperador, irmãos, o irmão Mauri pediu um nome bem de vida, um fazendeirinho bem situado, uma casa boa, e nós hospedados ali. E à noite fomos fazer a Santa Ceia. Quando encerramos a Santa Ceia, irmão,
toda a irmandade visitando aquele povo. Lá vem um irmãozinho, calçado, uma chinelinha havaiana, a roupinha toda rasgadinha, toda furada, a camisa toda macetadinha. Ele veio chorando, aquele irmão, me abraçou e disse: ô irmão, eu queria tanto falar com o irmão. Irmãos, como que é seu nome? Me chamo Pedro. Eu conhecido como Pedro Gamela, ele fazia essas bacias de madeira. Irmão Pedro, eu precisava falar com o irmão, que eu moveu meu coração. Ele vai pousar na casa dele, para ele falar, conversar com ele lá. Irmão Pedro, eu vou pousar na sua casa hoje, então, para nós conversar, tá bom? O choro dele aumentou mais ainda. Eu falei: senhor, deve ficar alegre, contente, né? Tá chorando mais? Eu falei: não tem nem um colchãozinho para você deitar em cima. Irmão Pedro, você está preocupado que não tem um colchão para me dormir? Eu falei: irmão Benedito, não tenho, mas eu tenho a rede aqui na minha bolsa. Fica tranquilo, eu deito o chão mesmo lá, eu vou lá para nós conversar. Irmãos, e fomos para aquela casa. O diácono foi para a casa do Maurício, eu fui com a família ali, o velhinho. Irmão, para chegar na casa dele, a estrada não chegava. Aí encostei o carro na beira da estrada, deixei e fomos a pé. Eram 1.200 metros dentro da mata, na picada. Ele acendia um tucho de taquara com querosene e ao botão fazia uma claridade para nós andar naquela picada. Chegamos na casa do irmão Pedro, irmãos, já eram as 10 e pouco da noite. Irmão Pedro, cadê seus filhos? Era um barraco feito de pau a pique, coberto de folha de coqueiro. Não tinha um banco, não tinha uma cadeira, não tinha nada dentro da casa. Irmão Pedro, seus filhos estão ali no quarto dormindo. Eu falei: chama eles para nós orar, que eu vou sair bem cedo amanhã. Ele acordou aqueles meninos, 14, 15, 16 anos, uma mocinha, uma graça. Chamou eles, levantaram. Irmão, é uma pobreza, uma miséria. Eu vamos orar a Deus. O senhor olhou tudo ali naquele recintozinho ali. Quando eu comecei a orar, o senhor falou comigo: eu te mandei aqui para você expulsar o espírito de miséria que acompanha esse meu servo. Glória ao nome do Senhor, irmão. Deus a graça, irmão, de fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Irmãos, quando eu fui amarrar rede no barraquinho, o barraco não aguentava meu peso, eu tive que desarmar a redinha, forrar no chão. E de onde eu estava deitado, a casa era toda abertura dessa, longe uma da outra. E o casalzinho sentado na cama. E ele dizia assim: véia, Deus ama nós. Deus está na nossa vida. Olha o servo de Deus aí, ó, dormindo na nossa casa, nunca recebeu uma visita. Glória ao nome do Senhor, irmão. Por isso, irmãos, aleluia, visita, vai na casa do pobre. Você vai ver o que Deus vai fazer lá junto com vocês. Amados, quando eu vim embora com 1 ano e pouco, vai 2 anos, eu estou na rua, na cidade, a Mangraça veio correndo: ô Benedito, para um pouquinho. Papai não esquece do irmão. Irmão, como é que você está lá, papai, mamãe? Ó, irmão, Deus fez um milagre com nós. A nossa lavoura de arroz deu tanto arroz. E papai comprou 10 alqueires agora. Nós temos a nossa terra. O Senhor vai mandar um espírito embora da vida de alguém. Tem uma mocinha, uma irmãzinha, começou a trabalhar numa firma, irmão. E as moças falavam: você é jeca, você é quadrada, você é tonta. Quando se viu essa saia grande, quando se viu esses cabelos compridos, você só vai para a igreja, de casa para a igreja, da igreja para casa, da escola para casa, da casa para a escola. Você tem que gozar a vida, você tem que desfrutar. Você fica no nosso meio, é antissocial, é até feio. Olha aqui tudo nós, tudo bonitinho, tudo modificado aqui. E você está envergonhando a nossa empresa. E ela foi, irmão, enfraquecendo, tanto, irmão. Irmão, um dia ela cortou o cabelo. Chegou em casa: mãe, filha, que fez? Não, mãe, sabe, eu não aguento mais, irmão. Tentação, um falatório.
Mas, filha, você não podia cortar cabelo, filha. Você ficou parecendo o que agora, filha? Ah, mãe, paciência, Deus terá misericórdia, Deus vai me perdoar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passou, você pintou a unha, meu, minha unha pintada, filha, você com a unha pintada agora, filha. Mãe, paciência, mãe, Deus me perdoa, tenha paciência. É assim, tá bom. Passou mais um tempo, pôs calça comprida. Filha, mas agora, a palavra de Deus condena, não vista a mulher traje do homem, que Deus não se agrada. Mãe, tenha paciência. Deus sabe que faz, estou na mão de Deus, e vai, irmão, vai. Irmão, quando foi ver a moça fazendo o congregado, lá no serviço, estava do jeito das outras mocinhas. No fim do ano teve uma festa. Foi lá, mãe, eu vou na festa. Filha, não vai na festa, filha. Não é despedida de fim de ano. Ô, mãe, filha, esse lugar não é uma crente, filha. Eles vão beber, vão fazer tudo isso. Não, mãe, fique em paz. Só despeço, nós trocamos presentes de amigos secretos. Eu ia embora. E ela foi na festa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Chegou lá na festa, alta hora da noite. Irmão, acabou os ônibus, não tinha mais ônibus. Aí alguém falou, eu te levo. Levou as outras moças. E foi levando as moças para casa. E deixou a moça por último, irmão. Ele já tinha dado os negócios para ela tomar, para ela beber, misturou os negócios, a moça ficou fora do ar, fora de si, viu, irmão? E quando foi lá para outra hora da madrugada, irmão, aquele moço se encostou no lugar e ali a moça pecou. Quando chegou em casa, irmão, uma angústia, foi lá na beira da cama da mãe, chacoalhou a mãe, acordou, mãe, o que aconteceu, mãe, que misericórdia, mãe, eu pequei, mãe, eu pedi a vida eterna, mãe, até agora nada te acusava, mas isso que eu fiz agora, mãe, eu sinto um vazio dentro de mim, parece que estou tudo arrebentado, mãe, ora por mim, irmão, foi um pranto, foi um choro, aleluia, aí passou-se os dias, aquela moça naquela situação, um dia aquela moça foi congregar, irmão, isso não serve de exemplo, aleluia, mas serve de temor no nosso coração, vai congregar um dia, irmão, e aquela moça sentou no último banco e clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu vivi a vida eterna, Senhor, eu não escutei minha mãe, eu não escutei a tua palavra, Senhor, eu fui escorregando devagarinho, agora, Senhor, eu já fui, Senhor, tem piedade, e a minha alma, Senhor, tem misericórdia. Deus mandou a palavra, irmão, falou assim, nem que for para entregar a tua carne para Satanás, vou purificar a tua alma, mas você vai entregar o teu corpo na mão do diabo, irmão. Aí pegou um câncer nela, ela foi secando, apesar que ainda antes de pegar isso, irmão, ela corria no portão quando o ancião passava, corria, paz de Deus, irmão, pegou o carro, bom dia, e embora. Em casa ela ia no portão, recebeu o paz de Deus, irmão, o ancião falava, boa tarde, irmão, aquilo doía no seu coração. Aí veio o câncer, ela foi desligando, secando, irmão, cheirava mal, apodreceu em cima da cama, irmão. Glória ao nome do Senhor, é aquela angústia, que ela ficou vários meses, chamou o irmão para orar para mim, chamou alguém da congregação para me visitar, e ninguém ia visitar, irmão, ninguém ia orar por ela. Aí um dia, irmão, glória, depois de passar, chamaram o ancião, a mãe foi lá pro irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai ver só minha filha, vai lá para ela ver o rosto do irmão, por favor, irmão, não precisa fazer nada. Ela quer ver o rosto do irmão, oh, que judiação, mocidade. Você foi, irmão, entrou assim debaixo do sangue do Senhor, viu aquele esqueleto em cima da cama, irmão, um mau cheiro que ninguém aguentava, cortou o coração. Ele falou, Senhor, que situação fica uma pessoa quando te desagrada. O Senhor falou para ele, ora pela minha, ora por ela. O Senhor, ora por ela. Aí ele falou para ela, pega o véu, irmão, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. E caiu ali de joelho, irmão. O Senhor falou, onde era? Falou, não, Senhor, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, Senhor. Eu vou contradizer a tua palavra. Não vou fazer, Senhor. O Senhor repreendeu, faça. Estou mandando. Não. Ele ungiu aquela moça. Fui para casa, irmão. Falei, Senhor, o ministério agora vai me pegar.
a me sentar. Senhor, tem piedade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que eu fui fazer? Senhor, o servo de Deus entrou em aflição, irmão. Senhor, eu sei o que aconteceu com essa moça. E quando foi de madrugada, aquele servo de Deus pegou no sono, irmão. Pegou no sono e dormiu um pouquinho. Ele teve um sonho, uma visão, uma revelação, que ele viu uma multidão de branco. Tudo subindo para o céu. Aquela multidão subia e cantava e dava glória. Glória, 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 e cantava e subia. Tudo vestida de branco. E tudo com alegria, com palma na mão, e vestes brancos e dava glória. Glória e alegre no rosto daquele semblante lindo olhando para o céu. E ele no meio daquele povo também dando glória, subindo junto com aquele povo. De repente ele olhou assim do lado, irmão. Ele viu uma multidão tudo de vestido preto, irmão, com corrente nas mãos, corrente nas pernas, e aquelas correntes faziam sangue, sangue, e ia descendo, irmão, um abismo muito profundo. E eles diziam, ai, 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 e não falava mais nada. E no meio daquela multidão de preto, irmão, ele olhou, nas pontinhas dos pés saiu uma cabecinha, e levantava os braços e dizia, irmão, corta estas correntes que eu não quero ir para o inferno, irmão, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E ele dizia, filha, eu não tenho como cortar essas correntes, nós não podemos se misturar. Ela mostrava os pés, eu não tenho como que cortar as correntes. Você está acorrentado por Satanás, você está descendo para o inferno, eu não tenho como cortar. Ela falou, tem sim, tem um machado aí do teu lado, pega esse machado, corta essa corrente. E aquele irmão ancião abaixou a mão e pegou aquele machado. Ela levantou o braço, ele cortou a corrente, abaixou e cortou a corrente do pé. Ela começou a distinguir sair do meio daquela multidão de preto. A cabeça foi ficando branca, foi ficando branca, foi ficando branca. Ela começou glória, glória a Deus, aleluia. Quando ela se misturou naquele meio de povo de branco, o céu acordou. Irmão, ele acordou. O que foi? Senhor Jesus, tem misericórdia. Foi lá, abriu o dedinho. Irmão, o que foi, irmão? Irmão, aquela irmãzinha que morou. O Senhor acabou de recolher ela. Glória! Glória a Deus, irmão! O machado do Senhor nessa idade está aqui. Vai cortar as correntes de Satanás. Vai lavar as tuas vestes e você vai dar glória! Então, graças a Deus, fui na universidade, era segunda. E na segunda-feira, Deus tinha me libertado. E fui fazer a prova, cheguei lá, a notícia que quem estava em débito não podia fazer as avaliações, as AT1, e o meu nome estava entre a lista dos que estavam em débito. Então aquele reitor colocou a lista. Quando eu olhei meu nome, eu me levantei na frente daqueles alunos, todos olhando para mim. Eu disse, esse era o meu sonho, o sonho da mamãe. Um dia eu voltasse para o Ceará, mas de cabeça erguida, com cativeiro virado. Paz de Deus, Irmandade, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vim trazer esse lindo testemunho, qual o Senhor fez uma grande obra. Esse testemunho faz a gente ficar mais em comunhão com Deus, ficar mais em oração perante ao Senhor, nos dedicando, estando sempre na presença dEle. Eu espero que vocês gostem desse testemunho. Dizem aí se vocês já ouviram, o que vocês acharam. E coloca também as obras que o Senhor tem feito na vida de vocês, se vocês sentirem aí nos comentários. E Deus abençoe a todos vocês. Escutem bem na comunhão. E chorei, voltei para aquela que era um corticinho, uma pensão, várias quartinhos, não tinha pago, estava a minha mala com meu instrumentinho para fora. Eu disse, que miserável homem que sou. Lembrei que era segunda-feira, culto na Vila Ré. Peguei a mala, vi que eu tinha um bilhetinho de metrô. Eu peguei aquele metrô ali na metrô São Joaquim, na Liberdade. Quando eu olhei o nome da avenida, era Liberdade. Eu disse, Senhor, quanto eu queria ter liberdade para estudar, liberdade para fazer a prova, Senhor. E desci no metrô, entrei, ia iniciar a palavra.
Fiquei de pé no corredor, saudoso irmão Joaliote, lendo a palavra de Jacó que deixa a terra dos seus pais e sai a peregrinar, mas com a pobreza e a fome, ele colocou uma pedra, declinou a cabeça e pediu a morte para morrer, que não aguentava. Mas de repente uma escada abriu o céu, descia na escada anjo, subia anjo. E ele disse: que lugar terrível é esse, a não ser a casa de oração. Naquele presente momento eu lembrei, é igual a minha vida, não tenho onde declinar a cabeça. Saí a peregrinar, aleluia, e para mim é melhor então morrer mesmo. Mas o Senhor falou que iria ajudá-lo, iria exaltá-lo, iria ser com ele, glória a Deus. E naquele presente momento iniciou a exortação da palavra, eu chorava em pé. De repente Deus tomou o irmão Joaliote, apontou e dizia: meu menino, meu menino, que saiu daquela cidadezinha do Ceará, aleluia, lá do Nordeste, a peregrinar, e agora tu estás com Jacó, prefere a morte, mas tu estás na casa do Senhor, que anjo sobe, anjo desce, uma escada ali do céu para a terra, aleluia. E começou a dizer: eu serei contigo, fala o Senhor, eu virarei hoje o teu cativeiro, amanhã procura aonde tu quer trabalhar nesta cidade, aonde tu quer morar, aleluia, tu será coroado, exaltado, está contente, meu menino, mas para ser melhor, o que eu sou, tu será, batiza as almas, tu batizará, atenda a busca dos céus, tu atenderá, orienta a mocidade, tu atenderá, glória ao nome do Senhor. Um dia tu voltarás na Vila Ré, ainda que eu não esteja mais em vida, tu lembrarás quando entrar nesses corredores, a lágrima descerá no teu rosto, tu lembrarás quando foi desprezado, quando foi perseguido, quando foi humilhado, mas entre os príncipes tu sentará, cabeça erguida, coroa na cabeça, vestes de vitória, espada na mão, o ancião da minha obra, dá pra ter, meu menino. Terminou, chorava. O moço veio de auxiliar, disse: o que acontece? Eu contei da minha vida. Ele disse: vai morar conosco. Se eu comer, tu vai comer. Se eu dormir, tu vai dormir. Como é bom ter amigo, irmão. O pai dele era zelador nos jardins de um prédio. A mamãe dele ajeitou a cama e disse: você agora é nosso filho adotado. Mora conosco. Mas eu passei a noite inteira de joelho orando, não dormi. Foi a terça-feira, irmão. Quando chegou a terça-feira, o David saiu para trabalhar, o papai dele cuidar do prédio, e a irmã disse: olha, vai atrás de emprego. Na Avenida Nações Unidas, ali no Scarro Bering, tem grandes multinacional. Vai lá levar um currículo para você arrumar um emprego. Eu lembrei da palavra. Me deu 10 passes de ônibus, R$10, era até um R$10 de plástico. E eu fui, peguei o ônibus na Rebouças de Si. Quando nós fomos entrar para Nações Unidas, o Scarro Bering fechou a avenida. Os batedores estavam passando. Um presidente de uma nação com a sua comitiva tinha vindo visitar o Brasil. Aqueles carros negros com as bandeiras de uma águia ia passando, glória ao nome do Senhor. E fiquei vendo os helicópteros e a polícia, os batedores levando aquela comitiva que saía ali dos jardins do consulado. E eu olhei e de repente vi aquele grande prédio, o Trade Center. E eu disse: Senhor, este homem com essa comitiva é a comitiva do homem mais poderoso do mundo. E eles estão reunidos aí para algum congresso e acho que era um hotel, vai dormir. Eu quero trabalhar aí, Senhor. Terminou, amados irmãos.
irmão, aquilo acabou, o ônibus voltou, eu dei o sinal, fui para aqueles prédios. Quando eu cheguei, os batedores não deixavam ninguém se aproximar, os policiais. Quando de repente alguém disse: se você falar com o coronel, ele pode então deixar você passar. De repente veio aquele homem responsável pelaquela segurança. Quando eu olhei, era um músico que tocava do meu lado no Jardim Paulista. A paz de Deus, meu irmão, o que você quer? Eu vi esse prédio, eu quero fazer, aleluia, entregar, fazer uma ficha de emprego. Eu disse: hoje está um pouco movimentado, mas eu vou ligar para o RH e te enviar pelas docas para tu fazer. Então deu ordem, 2 policiais me levaram, entrei. Disse: olha, você vem um dia bom, hoje estamos escolhendo um treininho estagiário, só precisa estar cursando a faculdade. Eu estava, então fiz ali, eu peguei a ficha. Quando começou a mostrar o currículo, que sabia, eu olhei qual era o meu currículo. Na terra eu não tinha meu currículo, não tinha trabalhado de carteira ainda assinada, e comecei a chorar, a lágrima descendo. Deus me visitou: escreve o currículo do céu, glória. Então perguntou: fala algum idioma? Eu escrevi que sim. No outro coloquei linguagem celestial. Trabalho em alguma empresa, eu coloquei na obra de Deus. Aleluia, desta grandiosa obra. E disse: qual é outro auxiliar de jovens, instrutor da escolinha de música. Nos meus momentos vagos vou tocar nos asilos, batendo nos velhinhos e nas buscas dos dons. Eu fui escrever no meu currículo espiritual: bendito é o nome do Senhor. Perguntaram qual era o meu hobby. Meu hobby era tocar nos ensaios regionais, nas reuniões de jovens, nas buscas dos dons, nas visitas, nas orações. Essa é a minha alegria, esse era o meu prazer. E de repente disseram: fica aqui, vai ter uma dinâmica. Na dinâmica, irmão, quem falava o idioma tinha que falar. Chegou na minha hora, disse: fala o teu idioma. Eu não falei. Então eu fui na dinâmica perdendo. Quem sabe computação foi falando, eu não tinha nada, um zero. De repente entrou uma das presidentas, diretora da América Latina, com uma bolinha na mão, derrubou no meio da sala e sentou. Eu disse: essa doutora, uma japonesa, tão educada, jogar uma bolinha de papel no chão. Ninguém fez nada, e a dinâmica eu com zero. De repente eu levantei: doutora, com licença. Quando eu entrei, eu peguei a bolinha e coloquei no lixo. Ela disse: como é seu nome, moço? Eu sou Leandro. Ela foi lá no quadro e disse: você tem zero, mas o teu ato torna-se 1, foi na 10. Passei na frente de todo mundo. Queremos um funcionário, ainda que ele torne o presidente da empresa, mas se a empresa cair e for preciso ele limpar o chão, ele, para ajudar a empresa, ele limpa o chão. For preciso ele abaixar, ele se abaixa, porque além da grande cadeira que o presidente senta, a maior virtude dele é a humildade, como um capitão do navio, que não deixa o navio enquanto tiver alguém dentro, ainda que se afunde, ele se afunda com o navio, mas no primeiro vento ele foge. Não é esse tipo de capitão que queremos, é um que nem que seja preciso se afunde com o navio, mas que tira o navio lá de baixo e faça navegar em cheio de brigadeiro. Vamos na entrevista. Fomos na entrevista, mas outros moços. Chegou na minha vez, eu olhei uma moça, eu vi uma coroa na cabeça dela, a secretária. Eu disse: é uma serva de Deus. Olhei na mesa do diretor uma Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 23. E eles se indagaram sobre que tipo de currículo era aquele. Começou a perguntar o nome da empresa. Eu falei: Congregação Cristã Brasileira. O que era ser um auxiliar, o que era ser um músico, um instrutor. E fui explicando sobre esses atos que fazia nessa tão grandiosa obra. De repente chegou na hora do diretor do RH. E ele falou: vocês dão licença? Eu posso pedir para ele fazer uma coisa para mim? Ela disse: pode. Você disse que lá você é o quê? Com as crianças, auxiliar de jovens e menores. Você falou que auxiliar declama poemas para o céu chamado recitativo. Eu disse: sim. Você podia fazer igual tu faz lá na tua igreja para nós? Eu disse: posso sim, doutor. Fiquei de pé, ele disse: está vendo a Bíblia? Conhece então esse salmo? Conhece? Declama, recita então ele. Quando eu fiquei de pé, diz: Deus seja louvado.
Com a ajuda de Deus, vou recitar no livro de Salmos, capítulo 23, verso 1. A felicidade de ter o Senhor como meu pastor. Juntos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me paz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Aliento a beleza da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agradecemos a Deus por esse recitativo. Deus seja louvado. Nós aprendemos que o Glória faz, mas eu queria ver uma obra com Glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no canto, o porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, falou, tem uma menina te chamando. Quando eu li, lembrei daquela menina, ela era neta, ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vem de outros estados, para trabalhar, fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Você sabe que é, irmão? Um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa. E a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos. Irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar ao cooperador. O servo de Deus ancião naquele dia estava tendo culto. Falei, já ele te alcança no caminho. Vai indo bem devagarzinho, tá bom? Eu falei, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão. Pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo. Entramos no carro, alcançamos a menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falava o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou o inimigo para correr. E começou a falar, só faltava os crentes da congregação, vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra, para mandar entender. Eu era
era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. E quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegou, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito, você perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho. E nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vêem nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o Espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3h30, mas de repente o Senhor tomou o servo de Deus, repreendeu aquele Espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus, mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, e falou, viu, os dois meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O povo do mundo fica forte, o que que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo fica forte e vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então eu vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força, que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque é da terra. Mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje, é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração, glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão parar com legiões de demônio. E essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum. Mas com a força de Deus, onde vocês entrar, não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei realmente não restava nada da casa. Tudo quebrado, tudo destruído. Fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão. Realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava pro quarto. Eu vi a serva de Deus, essa irmã sentada, com a mão na face, chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus. E quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou pro lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi. Aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo num homem. Eu numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo. E é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir, nada nós podemos fazer. E eu na minha mente de homem, eu falei, se ela vir para cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou. E disse, meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim, vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse, até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Agora eu quero ver você pegar o irmão, vem pegar o irmão. Eu falo, não, irmão, fica em paz, não precisa mandar pegar ou não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr. Eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei, não, irmão, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava, arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele, e eu não tô perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, ela afastou pro canto. O povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou, falou, chega, você já falou demais, vem pegar o irmão, que eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar minha irmã. Ela falou, arranca ele daqui, que eu tô perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou. Eu falei, Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino? O Senhor falou, não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei, vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão veio, encostou do meu lado, eu falei, olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele foi sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão, naquela hora nós começamos a falar glória a Deus, glória a Deus. Para, que é onde tem esse glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou, não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu, ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer, os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando
nós. Hoje à tarde o Senhor deu a graça de contar. Mas a obra de Deus não fica velha, o Senhor mandou contar nessa igreja também. Louvo o Senhor, porque o Senhor nos mandou dentro do presídio aqui em São Paulo, irmãos, dentro do cadeião de Pinheiros, nesse lugar, um lugar muito difícil, onde muitas facções estão ali dentro. Louvo a Deus, porquanto começamos uma obra ali dentro, junto com alguns irmãos, uma missão de cultos religiosos. Agradeço ao Senhor, porquanto um dia chegamos dentro daquele lugar, irmãos, passamos por todos os procedimentos, e naquele momento que nós entramos dentro daquele raio, irmãos, agradeço a Deus que veio um moço correndo com uma Bíblia, um inário na mão. Ele veio na minha direção falando: irmão Fernando, desesperado ele estava. Eu olhei para ele, tentei acalmar, falei: filho, o que está acontecendo? Ele falou: o que está acontecendo eu não sei, mas o piloto do raio mandou te chamar agora, ele quer falar contigo. Eu falei: o que é piloto? Eu não sabia o que era. Ele falou: o piloto, ele é comandante de uma facção e ele domina todo este raio, ele quer falar com o senhor agora, vamos para lá. Chegamos na porta daquela cela, tinha 3 homens, irmãos, ali protegendo aquela cela. Eles abriram, nós entramos, e naquela hora tinha 15 homens, 10 a 15 homens ali dentro, se não me falha a memória. Aquele homem veio, se apresentou, pegou na minha mão e falou assim: vocês são crente da congregação cristã no Brasil? Eu falei: somos, por misericórdia. Eu falei: quem é você? Ele falou: eu sou fulano de tal, eu lidero aqui este raio, porque eu sou piloto dessa facção. Falou o nome de onde que ele era. Irmãos, e naquele momento eu falei: o que você quer conosco? Ele falou assim: olha, eu chamei vocês aqui porque eu preciso saber que se o Deus que vocês servem, ele é um Deus vivo e ele é de verdade. Glória ao nome do Senhor. Quando ele falou aquilo, aquela preocupação que estava dentro do meu coração foi embora, porque não era a mim que ele queria conhecer, era o Deus que fez os céus e a terra, e ele é Pai de todos os espíritos e tem todo o poder sobre a sua mão. Eu falei: Senhor, como eu vou te apresentar para este homem? E o Senhor falou no meu coração: meu servo, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar presente. Dobramos os joelhos, uma glória nos tomou dentro daquele lugar, um silêncio muito forte, irmãos, e ali a oração Deus dava a um dos servos de Deus que estava ali dentro. Percebíamos que Deus já tinha tocado neles, porque escutávamos o sussurro de um choro dentro daquele lugar. Levantamos, irmãos, e quando nós levantamos, aleluia, o Senhor falou: eu gostei do pedido dele, ele quer me conhecer, pode anunciar que eu vou me apresentar para eles agora dentro desse lugar. E o Senhor falou para ele: olha, homem, você quer conhecer se esse Deus que nós servimos, ele é um Deus vivo e ele é poderoso, se ele é de verdade, então o Senhor te manda dizer que ele vai se apresentar agora. Naquele momento eles olharam para a grade da porta, achando que Deus ia entrar pela grade principal. Eles olharam pela grade da janela, achando que Deus ia entrar pela grade da janela, mas o que eles não sabiam, que o Espírito de Deus já estava tomando os corações que ali estavam, e o Senhor tomou alguém pelo Espírito Santo, dizendo assim: você quer me conhecer, mas sou eu que te conheço desde o ventre da tua mãe. Quando ainda pequeno você não teve um pai para te abraçar, você não teve um pai para beijar no teu rosto, te aleluia, dizer que te amava. Então o mundo te arrastou, as drogas te arrastou, a criminalidade te arrancou, te levou embora. Mas para você saber que esse Deus, ele é vivo, ele é de verdade, ele está subindo uma rua agora, e na última rua tem uma viela. Nessa viela, a última casa à esquerda, tem a casa de uma senhora marcada pelo sofrimento. É a senhora, sua mãe, que agora está colocando um véu sobre a sua cabeça, dobrando seu joelho em volta da sua cama, dizendo: Senhor, se o meu filho estiver vivo ainda, faz ele te conhecer como eu te conheci. Naquela hora, aquele homem gritou dentro daquela cela, ele chorava, gritava, parecia um leão bramando dentro da selva. A glória de Deus visitava, e o Senhor falava assim: você queria ter um abraço de um pai? Eu sou o teu pai, que diz o Senhor. Irmãos, a glória de Deus nos visitava, muita presença de Deus nos visitou, e eu fiquei preocupado, porque os presos que estão no pátio naquela hora, eles estão fazendo alguns lazeres, mas, irmãos, não se ouvia nada pelo lado de fora. Irmãos, eu fiquei com medo de uma rebelião, alguma coisa acontecer. Louva a Deus, irmãos, por quanto naquele momento a porta do Evangelho se abriu dentro daquele lugar, e o Senhor, irmãos, foi falando a respeito da sua obra. Quando nós puxamos aquela cortina que nós estávamos saindo, eu avistei uma cena que eu nunca mais vou me esquecer na minha vida. Eu vi 700 presos de camiseta, de calça, todos estavam sentados no pátio daquele presídio, com as mãos sobre os seus joelhos. Eu olhei para aquele piloto, olhei para aqueles homens, eu falei: o que está acontecendo? Ele falou: aqui dentro, eu perguntei se o teu Deus, ele é vivo, se ele é de verdade, ele existe mesmo, ele me conhece. Dá para fazer um culto para toda essa cadeia agora. Eles
precisam conhecer o que eu conheci aqui dentro. Agradeço a Deus por quanto, irmãos, começou um culto de evangelização. Irmãos, o Senhor abençoava os hinos, a oração. O Senhor mandou a sua palavra, a glória de Deus nos visitou. De repente não dava mais para pregar, porque a glória de Deus tomava os nossos corações. Agradeço a Deus que dobramos os joelhos, não se ouvia oração. Nós levantamos daquela oração, irmãos, e quando o servo de Deus pegou naquela tribuna, aquele sim improvisado, o Senhor levou dentro da reunião de jovens e menores, e naquela hora o Senhor dava a graça de ouvir a oração do Pai Nosso, dos meninos e das meninas orando com tanta pureza, com tanta virtude. Quando terminou a oração do Pai Nosso das crianças, aleluia, o Senhor falou dentro do coração do servo de Deus: meu servo, você acabou de ouvir a oração do Pai Nosso das crianças, pois agora eu quero ouvir a oração do Pai Nosso da boca desses homens que estão nas garras de Satanás, porque quando eles selarem com a palavra amém, vai cair o cavalo e o cavaleiro dentro desse lugar. A igreja crê que quando Deus chega, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Naquela hora, irmãos, ali começou como se fosse uma marcha, ninguém na frente, ninguém atrás, um alarido dentro daquele lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o Senhor foi dando oração, irmãos, e quando chegou na parte do amém, que eles selaram com amém, ali olhei para aquela grade superior, tinha uma gota caindo em câmera lenta. Quando ela caiu no meio daquele povo, uns levantavam a mão para o céu gritando: Deus salva a minha alma. Outros caíam com o rosto em terra. Da glória a Deus, irmão, da glória a Deus. Eu tenho coração que resista a esse Deus maravilhoso. Meu Deus do céu. Está nas garras do demônio. O Senhor vai soltar nesta noite. Agradeço a Deus e do meu coração. Não dá para descrever nesse testemunho o que aconteceu aquela manhã. Mas louvo a Deus que quando estava saindo, agradeço a Deus que o papel veio na minha mão. Quando eu abri, eu comecei a chorar. Estava escrito assim: irmão Fernando, a paz de Deus leva para os irmãos orarem, porque pelo movimento que Deus fez esta manhã, nasce os primeiros pedidos de batismo neste lugar. Glória ao nome do Senhor. Levei para o servo de Deus orar, o Senhor confirmou. No dia do batismo, irmãos, foi dentro de uma cela, estava ali todos em volta, irmãos, a diretoria, os policiais, os presos, o ancião, os irmãos que estavam na comunhão. E quando Deus tomava o sossego pelo seu espírito, irmãos, nós víamos ali almas chorarem na presença de Deus. Agradeço a Deus que quando começou o serviço das águas, 19 almas desceu nas águas do santo batismo. Entre aquelas almas, o piloto daquele raio, que não é mais o piloto daquele raio, é o meu e o teu irmão na fé. Se formos fiéis, daremos a coroa da vida eterna. Agradeço a Deus por muitas obras, muitos milagres, sinais. Mais uma outra oportunidade, o Senhor dará a graça de estar convosco por onde tenho passado. Algumas viagens tenho ido, trago e levo a vossa saudação com a santa paz de Deus. Sou grato, Senhor, por Ele ter me chamado na sua bendita graça. Por misericórdia, eu conservo de pé até o presente momento. Louvo o Senhor por servi-lo desde a minha infância. Com 7 anos de idade, o Senhor me selou com o dom de evidência de novas línguas. Por misericórdia, conservo esse dom dentro do meu coração até o presente momento. Irmãos, eu agradeço a Deus. Boa parte dos irmãos que está aqui acredito que já escutaram contar isso, mas tem um motivo que o Senhor me trouxe em frente para contar. Eu louvo a Deus que quando nasci com dislexia. Eu não aprendi a ler, não conseguia ser alfabetizado de forma nenhuma. E os professores sentavam comigo para tentar me fazer aprender a ler. E eu não conseguia, dificuldade muito grande. E os melhores professores, com as melhores intenções, não conseguiram me ensinar a ler. Glória a Deus. Minha mãe, tentando ser um pouco rígida para que eu pudesse desenvolver nos estudos, glória a Deus, ela colocava a cinta em cima da mesa e falava: você vai ler? Você não levanta daqui enquanto você não lê. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu louvo a Deus que eu não aprendi a ler por conta da dislexia, não aprendia de forma nenhuma. Eu não entendia a mente do dislexo, ele não consegue juntar sílabas. E eu não conseguia dar sentido para aquilo que lia, de forma nenhuma. Eu cheguei, devido a estudar no estado, eu cheguei aos 11 anos de idade sem saber ler, estava na 4ª série. Glória ao nome do Senhor. Não lia absolutamente nada. Eu vinha recitar na igreja, era do 2º conjunto, meu irmão era meu auxiliar. Ele me dava o versinho, ele tinha que ficar lendo até que eu decorasse os versinhos para mim poder vir recitar. Eu não conseguia ler nem um único versinho aqui na frente. Nada não lia. Irmãos, mas eu tinha um desejo de falar da palavra, de ser evangelista, de falar do Senhor para as almas.
E um dia me veio na mente, com 11 anos de idade, que para mim ser evangelista eu precisaria saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras, eu precisava saber ler. Então nesse dia eu coloquei a Bíblia em cima da mesa da cozinha, ajoelhei do lado, nunca vou esquecer disso. E naquele momento eu fiz uma oração inesquecível. Glória ao nome do Senhor. E a minha oração foi essa: Senhor Deus que está no céu, eu queria falar da tua palavra e queria que alguém um dia convertesse pelo evangelho, que o Senhor desse a graça de falar. Mas para isso eu preciso saber das Escrituras. Para mim saber das Escrituras eu preciso saber ler. Me ensina a ler, Senhor. Se o Senhor me ensina a ler hoje, enquanto eu viver eu vou falar da tua palavra. Glória ao Senhor. Eu levantei da oração e abri a Bíblia na primeira página, em Gênesis capítulo 1, e fui tentando ler então, juntar as sílabas, e consegui ler: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, o Senhor me ensinou a ler. Santo Senhor. Li a Bíblia completa pela primeira vez, eu tinha 11 anos de idade, estou glorificando o Senhor nessa noite. Irmãos, e o caminho de Deus, já contei, há 6 anos atrás eu contei essa obra aqui, e por caminho de Deus, eu tinha um desejo de fazer um curso superior em medicina, tinha sonho de um dia ser médico, mas Deus me ensinou a ler, eu virei um aluno assim, meio mais ou menos, né? Comecei a desenvolver aquilo tudo que tinha perdido de estudo até então. Então eu não era um aluno notável, não era um aluno assim muito bom, não. Glória ao nome do Senhor. Ainda estudando no estado, estudando em escola pública, e desejava fazer medicina. Um dia comentei com o professor e ele falou para mim: Danilo, pobre não faz medicina, Danilo. Se você é pobre, você pode esquecer que medicina você nunca vai fazer. Glória ao nome do Senhor. Eu perguntei: por que, professor? Ele falou: porque só passa em medicina filhos de rico, onde os pais podem pagar para os filhos os melhores cursinhos, e também pode pagar um curso superior. Glória ao nome do Senhor. E uma faculdade de medicina é muito cara. Você sabe quanto custa uma faculdade de medicina, mensalidade? Eu falei: não sei. Ele falou para mim na época: custa mais ou menos uns 7 mil reais por mês. Hoje, para os irmãos entenderem, custa uns 10, 11 mil reais por mês. E você tem condição de pagar? Eu falei: não. Glória ao nome do Senhor. E ele virou para mim, irmão, estou falando para os irmãos, ele foi sincero. Ele falou: você também não é nem um aluno notável assim, né? Você é um aluno muito inteligente para você passar. Glória ao nome do Senhor. Então esquece que medicina você nunca vai fazer. Irmãos, eu acreditava tanto, já que Deus tinha me ensinado a ler. Aleluia ao nome do Senhor. Lendo as Escrituras. O Senhor me passar em medicina era a coisa mais fácil do mundo na minha cabeça. Mas prestei as provas, não foi assim que aconteceu, não passei, fiquei provado, triste. Glória ao Cordeiro de Deus. Fiquei muito desanimado. Nesse tempo coincidia uma prova material muito grande em casa, uma prova muito árdua de material, prova de miséria. Glória ao nome do Senhor. E para os irmãos entenderem, estou resumindo o quanto consigo. Meu pai atendeu o culto, meu pai é cooperador na minha congregação, ele atendeu o culto 4 anos com um único terno. Eu congreguei 6 meses com sapato furado. Glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória ao Cordeiro de Deus. Glória ao Senhor. Mas eu louvo a Deus que nenhuma dessas provas e nada do que passamos por 8 anos de prova, que foi a nossa amiga em casa, isso não nos impediu de servir o Senhor. Irmãos, eu louvo o Senhor que no meio dessa prova terminei o ensino médio, precisava trabalhar com alguma coisa, não consegui emprego em nada, e a profissão que me aceitou foi vendendo picolé na rua. Glória ao nome do Senhor. Eu fui vender picolé na rua e pegava um carrinho de sorvete e vendia picolé. E assim foi por 2 anos e pouquinho da minha vida. Andava 10 km por dia empurrando um carrinho de sorvete e vendendo picolé. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, para quem não conseguia um emprego, para quem não conseguia uma profissão, acreditar naquele sonho que eu tinha de um dia ser médico se tornava cada vez mais impossível. Era cada vez mais impossível. Glória ao Cordeiro de Deus. Fui muito humilhado na rua. Glória ao nome do Senhor. Um dia fui vender picolé na porta de uma escola, no bairro onde resido, e a diretora, diante dos moços do meu conjunto, sou auxiliar de jovens e menores, ela me expulsou, irmão. Como se toca um cachorro, ela me tocou da porta da escola, que eu não podia vender sorvete ali, que ela ia me chamar Indec, que ia me chamar Cetec, ia fazer, enfim. E ela me xingou de tudo que os irmãos possam imaginar. Nesse dia eu saí andando, chorando, e a hora que eu cheguei na esquina, entrei debaixo de uma arvinha e comecei a chorar. E eu chorei tanto que molhei a camisa, de tanto que eu chorava, em lágrimas. E eu falei: Senhor, eu nunca reclamei de prova nenhuma, eu nunca reclamei de nada que o Senhor permitiu na minha vida, eu não reclamei da miséria estar na nossa casa, não reclamei de cuidar da minha mãe 4 anos enferma na cama. Glória ao nome do Senhor. Não reclamei de não ter uma profissão, de não ter um serviço, não reclamei, Senhor. Mas, glória ao Cordeiro de Deus, eu não esperava que eu, sendo teu servo, eu merecia passar por uma humilhação dessa, diante de todo o bairro, testemunhados, irmãozinhos da comum. Glória ao nome do Senhor. Eu não imaginava que eu precisava passar por uma humilhação desse tamanho. E eu chorando. E do tanto que eu chorava, eu escutei a voz de Deus falar comigo debaixo daquela árvore. Eu provo uns,
para criar um caminho de libertação na vida de outro menino. Santo Senhor. E eu te coloquei na prova para criar um caminho de salvação na vida de alguém. Glória ao Senhor. Irmãos, naquele dia entendi, foi a minha interpretação naquele momento, que o Senhor tinha me colocado na rua para vender picolé, que era para me anunciar a palavra para alguém. E assim fiz. Para todo mundo que comprava sorvete, eu anunciava a palavra. Mas não havia cristão que não escutasse da palavra, eu anunciava para todo mundo. Deus converteu uma porção de alma na minha comuna nesse tempo. E eu fiquei feliz. Para mim a obra espiritual estava bom demais. O sonho que eu tinha de um dia ser médico, isso se acabou. Já não acreditava mais. E já desistindo, que um dia eu poderia ser médico, fui congregar num bairro em Campinas chamado Novo Campos Elíseos. Na hora da palavra, Deus tomava o servo de Deus pregando e exortando a palavra que Elias entrou debaixo de uma árvore, de um zimbro, e pediu a morte. Falou para mim, é melhor morrer do que viver, porque mataram os teus profetas, só eu fiquei vivo. Então me mata também, que eu não sou melhor do que meus pais. E o Senhor tomava o servo de Deus exortando a palavra e pregava dessa forma. Tem alguém que está aqui dentro dessa igreja que você está como Elias. Mas não é você que está morrendo e nem pedindo a morte. É o teu sonho que está morrendo dentro de você. É aquilo que você esperou, acreditou e até hoje não aconteceu contigo. Mas escuta bem agora a minha palavra, menino. Porque sou eu, diz Deus, que fala contigo. Não é mais você sonhando e nem acreditando. Sou eu, diz Deus, que te digo e te informo. Eu vou te passar em medicina e vou te fazer um médico. Santo Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Irmãos, eu prestei provas então a partir da palavra. Vocês perdoam, irmão, a simplicidade é o jeito que eu sei testemunhar e eu conto do jeito que aconteceu. A minha fé foi tanta na hora da palavra que eu gritei dentro da igreja. Tenho 500 irmãos de testemunho que estavam no dia. Eu gritei e levantei as mãos, é comigo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Cordeiro. Glória a Jesus. Santo Senhor. Eu louvo o Senhor que isso era em agosto de 2016. Na sequência, fui prestar a prova então. Agora com a palavra. Eu cheguei contando para minha mãe em casa, minha mãe não tinha ido no culto, meu pai tinha. Mamãe, Deus falou comigo, agora eu vou ser médico. Agora até hoje eu estava prestando prova de por mim mesmo, sonhando pela minha própria conta. Mas agora Deus falou que Ele vai me fazer um médico. Santo Senhor. Prestei prova na sequência então e eu louvo o Senhor nessa noite, irmãos. Tinha 1.200 candidatos para 7 vagas. E o Senhor me aprovou dentro daquelas 7 vagas. Santo Senhor. Para cursar medicina de graça, eu estou glorificando a Deus. E o motivo de eu estar glorificando o Senhor nessa noite, porque hoje eu prestei a última prova, aleluia, daqui 11 dias eu estou formado, eu estou glorificando a Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Eu estou glorificando a Deus que a palavra dele cumpre na nossa vida. Glória! Glorifico o Senhor, irmãos, pelos sinais dele e pelo cuidado que ele teve comigo. Dentro dessa obra tem muita coisa que Deus fez. Uma pena que o horário vai embora, não dá para contar. O Senhor falou para mim que me formaria médico. E o que eu tenho para contar para os irmãos é que realmente o Senhor fez dessa forma. 5 minutinhos, eu termino de contar a obra. Irmãos, quando passei, eu não tinha feito matrícula ainda. E eu saí contando para o bairro inteiro que Deus tinha feito uma obra, falando comigo pela palavra. O povo não entendia nada do que era palavra. E eu contava, a palavra de Deus falou comigo. E aí já evangelizava também. Glória ao nome do Senhor. E encontrei uma pessoa, muitos davam glória a Deus. Encontrei uma pessoa que desmereceu totalmente aquilo que falava. E ele falou, Danilo, o professor que falou contigo que pobre não fazia medicina, ele estava certo. Você pode ter passado, mas você não vai conseguir cursar. Glória ao nome do Senhor. Você já pensou no custo dos livros? Você não tem condição de comprar os livros? Você já pensou que você vai ter que pagar aluguel em São Paulo? Você não vai ter como pagar aluguel em São Paulo. Eu passei para cursar em São Paulo. Você não vai ter condição de se manter sozinho. Enfim, ele foi colocando todos os obstáculos possíveis. Então esquece, Danilo. Você pode ter passado, mas cursar você não vai conseguir. Você me olhou com grande desprezo. Você, um vendedor de picolé, você acha mesmo que você vai ser médico? Não, você não vai. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmãos, os irmãos entendam, eu tinha acabado de passar, tinha recebido a ligação para mim vir fazer matrícula, nem matrícula eu tinha feito. Me entrou um desespero, porque tudo aquilo era verdade, os livros é caro, moradia é caro, tudo era caro. Glória ao nome do Senhor.
E eu abaixei a cabeça para chorar diante dele, porque eu vi que era tudo verdade. Eu não ia ter condição de tudo isso. E eu baixei a cabeça para chorar. E a hora que eu baixei a cabeça assim, irmãos, e já fiz menção de choro, eu fui levado dentro da igreja do Novo Campos Elísio, vi o irmão Chiquinho Diácono pregando. Sou eu, diz Deus, que vou te passar em medicina e vou te fazer o médico. Santo Senhor. Naquele momento Deus me visitou na rua, com uma glória muito grande. Eu levantei a cabeça, já visitado por Deus, o Senhor me tomando, eu falei assim: olha, moço, realmente tudo que você falou é verdade. Eu realmente não tenho condição de comprar os livros. E fui falando, né? Realmente não tenho condição de pagar aluguel. Realmente tudo que você falou é verdade. Mas eu gostaria de te falar uma coisa. Você prestou bastante atenção no que eu te disse. Eu não falei que eu fui muito esperto, que eu era um excelente aluno, que eu era muito bom e eu passei por conta disso. Eu falei para você que Deus falou para mim, glória ao nome do Senhor, que Ele ia me passar em medicina e ia me fazer um médico. Não foi o que eu falei? E ele ficou um pouco assustado com a resposta, balançou a cabeça aqui assim. Eu falei: te convido, por favor, olha para cima. Nós estávamos no templo, olha para cima. Você está vendo aquele sol brilhando no céu? Ele falou: tô vendo. Eu falei: então, um dia a palavra de Deus falou assim: haja sol. E o sol teve que aparecer brilhando daquele jeito lá. Santo Senhor, glória ao Senhor. Está vendo a terra que você está pisando? Um dia Deus falou: haja uma porção seca. E a terra também apareceu do jeito que ela está sobre os nossos pés. Pelo poder da mesma palavra que um dia criou o céu, um dia criou o sol e estrela. Pela mesma palavra Deus falou comigo que Ele ia me passar em medicina e Ele ia me fazer um médico. Escuta bem agora a pregação que o Senhor está me invitando para pregar para você e para mim mesmo. Aleluia. Deus vai me permitir que eu não vou precisar comprar os livros, eu vou ganhar. Deus falou para mim que Ele vai me formar um médico. Eu não vou pagar aluguel, eu não vou pagar conta de água, eu não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar. Glória a Deus. Se for preciso Deus criar, Deus cria, mas Deus não vai me deixar confundido e nem envergonhado. Irmãos, para resumir, minha vizinha de frente contou a obra que Deus tinha feito comigo, que ficou conhecida assim, né? E contou a obra que Deus fez comigo na casa do patrão dela. Ele falou para ela: olha, Sirene, essa história que você contou me comoveu, desse menino aí que era vendedor de picolé. Sabe o que acontece? Eu nunca vi ele na vida, mas só o seguinte: fala para ele que eu vou dar todos os livros de medicina para ele. Santo Senhor. Glória a Jesus. Santo Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Irmãos, vim fazer matrícula. O dia que eu entreguei os documentos para fazer matrícula, a moça perguntou se eu tinha conta aberta. Você tem conta aberta no Banco do